Ainda sobre Guerra Fria, hoje a gente vai falar sobre guerras de procuração. Vamos falar sobre guerra, guerra e guerra. Ainda na luta famosa entre Estados Unidos e União Soviética, onde um queria que o mundo fosse capitalista e o outro queria que o mundo fosse socialista. E do final da década de 40 ao final da década de 80, ocorreram vários conflitos pequenos, guerras civis foram feitas e, na verdade, foram ocasionadas ou pelos Estados Unidos e pela União Soviética no famoso jogo de xadrez, onde fizeram o mundo se tornar capitalista ou socialista. E essas guerras eram chamadas de guerras por procuração. Bem, então a gente vai falar sobre elas, sobre essas guerras de procurações. Obviamente que teve guerra sem importância. Para a gente aqui, né, no colégio, vai ser sem importância, porque não foi aquela guerra legal, famosa, ou seja, que não vai cair na prova. Então a gente não vai se importar muito com essa guerra. E outras não, que realmente vão cair na prova. Bem, estou colocando aqui a apostila no lugar. A gente vai usar a nossa apostila na página 21, onde vai estar aí as guerras de procuração. Bem, a gente sabe que se Estados Unidos e a União Soviética entrassem de frente uma com a outra, a gente iria, a gente não estaria aqui conversando, você não estaria aqui me assistindo e eu não estaria com você aqui, nós estaríamos no plano espiritual, no céu. Até porque as duas potências já tinham a bomba atômica e se essa guerra estourasse, não iria sobrar ninguém na face da Terra. Até hoje, quando fala em Terceira Guerra Mundial, a gente pensa logo em quem? Bombas atômicas. Então, essas guerras de procuração foram guerras civis dentro de países ou guerras civil entre países, e onde Estados Unidos estaria de um lado, fortalecendo de um lado, e a União Soviética fortalecendo o outro lado. E aí a gente teve essas guerras civis na Grécia, na Coreia, no Vietnã Grécia, Coreia e no Vietnã. Teve outro lugar também que eu esqueci, deixa eu ver aqui, Guerra da Coreia, Afeganistão. Grandes guerras que influenciam os dias de hoje. A guerra do Vietnã, mas a guerra do Afeganistão, ela influencia diretamente os dias de hoje. Bem, a guerra da Grécia, a guerra civil na Grécia, ela não se importa muito não, porque não vai cair na prova. Então eu vou comentar assim por alto. Alemanha, Itália e Bulgária invadem a Grécia, e por elas, agora não se sabe se a apostila está falando na Alemanha Ocidental ou se na Alemanha Oriental. Acredito eu que é na Alemanha Ocidental. E ela vai invadir a Grécia, pelo motivo de derrubar o Partido Comunista Grego que estava bombando dentro do governo na Grécia. E aí, esses países começam a entrar na guerra civil. E a Inglaterra ela entra também dentro, os Estados Unidos também entram de um lado. Do outro lado vai entrar, a Grécia vai sofrer apoio da União Soviética, vai sofrer apoio da China para poder guerrear um com o outro. No final, o comunismo aí saiu perdendo. Ou seja, a Grécia ela fica com um domínio capitalista. Na apostila tem mais coisas aqui, mas não vão se importar muito com isso não, que é guerra fraca. Não vai se importar muito com a gente aqui não. O negócio é guerra da Coreia, a guerra dos bambis coreanos.
K-pop, quem vê K-pop, gosta de K-pop, fala em Coreia. Coreia é a nação do Samsung, da grande tecnologia. Mas, antigamente, lá pelos anos de 1910, ela era um território japonês. O Império do Japão tinha a Coreia em suas mãos. E assim que termina a guerra, o que fazer com a Coreia, recém-libertada? Então a parte norte da Coreia foi invadida pelos soviéticos e a parte sul foi invadida, foi guerreada para conter os nazistas pelos Estados Unidos. Então a parte do sul, os Estados Unidos expulsam os nazistas e os fascistas da parte sul. E na parte norte, os soviéticos expulsam os nazistas, os comunistas, os fascistas da parte norte. A intenção da ONU era simples: ficar ali para ninguém poder tomar conta, até organizar as coisas e as duas Coreias se unificarem, beleza. Isso se não fosse a Guerra Fria. E aí, com a Guerra Fria, a parte norte vai começar a ter um governo democraticamente eleito, sendo que nessa questão aí da Coreia, pronto, o computador teu trava aqui. Eu só quero saber o nome do carinha. Na parte norte, a Coreia foi comandada, ganhou lá as eleições, pelo primeiro-ministro Kim Il-sung. Kim Il-sung. Adoro esses nomes coreanos, cara. Kim Il-sung ficou como líder do Partido Operário, né, socialista coreano. Ele assume o poder na Coreia do Norte. Enquanto que na parte sul, que vai ser dominação dos Estados Unidos, a parte capitalista, vai entrar o Syngman-rhee. Syngman-rhee, que era apoiado pelos Estados Unidos, e o Kim Il-sung apoiado pela Coreia do Norte. Alguma coisa não ia sair bem. Obviamente que ia dar M. Porque tanto o norte quanto o sul queriam unificar a Coreia em uma só. Mas qual a ideologia que vamos implantar? Vamos continuar com o socialismo ou com o capitalismo? E aí inicia-se a Guerra da Coreia. Foram anos de sangrentas batalhas, né? Ou seja, só em 1950, começou em 49, né? Aliás, em 47, 49 eles entraram em acordo com a ONU. Só em 50, mais de 10 mil coreanos foram mandados para o espaço, literalmente mortos, por causa dessa guerra. E os Estados Unidos estava de frente com as suas tropas lá no sul, com a União Soviética com as suas tropas no norte, que acabaram invadindo o sul. Ou seja, os Estados Unidos estavam começando a perder e isso não era legal. E aí a ONU pede para que os Estados Unidos e a Coreia saiam da parte ali e a guerra continua, um montão de gente, até que a ONU vai e proclama que a Coreia fazer um armistício. O que seria um armistício? Suspender a guerra. Até quando esse armistício está valendo? Está valendo até hoje. Até hoje esse armistício vale. Ou seja, as duas Coreias podem entrar em guerra a qualquer hora, a qualquer segundo, a qualquer dia. Agora pode estar começando a Guerra da Coreia. Esse vídeo está sendo gravado e eu posso estar indo na história aí. Guerra da Coreia recomeça. O Kim Jong-un, o gordinho gostoso, pode estar começando uma guerra. Bem, então foi assinado esse armistício e as fronteiras restabelecidas entre a fronteira da Coreia do Norte e a fronteira do Sul. E lá foi feita uma base militar
uma zona neutra, onde até hoje essa zona neutra é respeitada. A parte norte da Coreia, ela desenvolve uma ótima educação, uma ótima saúde pública, mais um governo totalitário do Kim Jong-un, ou seja, um governo totalitário, restrito e censurável, ou seja, uma ditadura foi implantada. Na parte sul, a alta tecnologia, um alto consumo e por aí vai, foi implantado também. Então você tem uma diferença enorme entre uma Coreia com outra Coreia. Uma Coreia está salva do K-pop e outra Coreia tá lá poluída com K-pop. Desculpe aí quem gosta. Bem, então essa foi a Guerra da Coreia, onde ninguém ganhou, onde a guerra ela simplesmente foi suspensa. Vietnã. Vietnã tem tanto filme falando sobre o Vietnã. Filmes clássicos. O Resgate do Soldado Ryan. Deixa eu ver mais qual. Muito Bom Dia Vietnã. São filmes antigos, filmes de guerra. Esses filmes são maneiros porque relatam não somente a guerra, mas relatam todo o terror que os Estados Unidos sofreram nessa guerra. Então, no computador agora, eu adoro computador. Bem, prefiro mexer 1000 vezes no celular do que computador. Bem, então, essa guerra do Vietnã, ela foi uma guerra altamente histórica. Então é impossível não colocar ela na prova. Então, antes da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, o Vietnã, assim como o Camboja e o Laos, eram territórios franceses e era dominada pelos franceses. Depois da Segunda Guerra Mundial, a França tentou lá pegar o Vietnã de volta e não conseguiu. Os vietnamitas foram lá e conseguiram a sua independência. E aí a ONU, sempre se metendo na jogada, né, definiu que o país deveria ser dividido em dois, Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. E que nessa divisão, o Vietnã do Norte iria ser controlado por um carinha chamado Ho Chi Minh, né, que foi vencedor lá da eleição de lá, e do Sul negou Dinh Diem. Vamos chamar de Dinh Diem. Então o Sul, ele foi dividido, o país foi independente. Só que estava na Guerra Fria e essa independência, né, ela vira um pouquinho de lado. O Norte vai ser influenciado pela União Soviética. Aliás, o Norte vai ser influenciado pela União Soviética e o Sul vai ser influenciado pelos Estados Unidos da América. Só que o governo do Dinh Diem, ele era um governo fraco politicamente, e permitiu que os comunistas do Vietnã do Sul começassem a fazer oposição ao seu governo, os Vietcongs. E os Estados Unidos começam a querer combater esses Vietcongs. Então vai mandar a sua força armada para lá e vai combater esses caras. Os Vietcongs, eles não sei o que fizeram, que os Estados Unidos começou a mandar muitos soldados para lá. E os Vietcongs tranquilos. Obviamente que o Vietnã do Norte começou também a ajudar os Vietcongs lá no Sul, quando os Estados Unidos mandam 485 mil soldados para lá. Isso em uma década de guerra. Por que isso? Tava morrendo norte-americano pra caraca. Soldado norte-americano em terra do Vietnã tava morrendo que nem mosquito. Os caras chegavam lá e morriam. Então, os Vietcong estavam fazendo a festa com os caras, com os norte-americanos lá. Por quê? Nessa época, os Estados Unidos eles tinham muita assim, alta tecnologia em armas,
Mas de selva, os Estados Unidos era analfabeto. Os Estados Unidos não lutava em selva. Ela foi lutar em selva justamente depois de ter levado uma lapada do Vietnã, onde surgiu o personagem Rambo, né? Lá o que veio da guerra do Vietnã. Rambo, uma mentirada só, porque o Rambo verdadeiro morreu. Os Vietnã mataram ele. Mas depois criou esse mito do Rambo, porque os Estados Unidos já estavam começando a fazer treinamentos na selva. Isso depois já na década de 80. Antes disso, os Estados Unidos não pensavam nunca em ter uma guerra na selva. E Vietnã, 90% do seu território era selva. Selva! Os Vietcong, eles tinham um uniforme totalmente camuflado, se confundiam com a mata, e muitas das vezes pregavam armadilhas e matavam norte-americanos em armadilhas. Era praticamente de um Vietcong morto para 5.000 norte-americanos mortos. Morria que nem água, nem chuchu na serra. E aí o que acontece? Essa guerra começou a ser mal vista no território próprio dos Estados Unidos, porque estava se perdendo muitas vidas. Então as pessoas já estavam começando a ir contra essa guerra. O governo dos Estados Unidos era o Nixon na época, né? E aí o que acontece? Os Estados Unidos, eles simplesmente perdem essa guerra. Aliás, eles nunca vão admitir que perderam a guerra. Eles falaram que apenas assinaram um cessar-fogo. Os protestos estavam sendo grandiosos. Num desses protestos, que foi que a gente falou sobre a contracultura lá no primeiro vídeo da gente de Guerra Fria, a gente falou sobre a guerra contra a cultura, o show de música do Woodstock, os hippies que eram contra essa guerra. Então os Estados Unidos, depois de perder tantas vidas, depois de ter levado tanta bolada dos vietnamitas, começaram a apelar para as armas químicas. Oi, tia Raquel. Armas químicas, napalm e aquelas armas laranja. Pergunte a tia Raquel sobre as guerras químicas as armas químicas dos Estados Unidos na guerra do Vietnã. Armas napalm. Ela vai falar, opa, beleza. Sempre falo para ela que ela tem que fabricar uma bomba. Bem, então, essas armas químicas, elas começaram a ser usadas no território vietnamita. E isso causou, né, uma série de problemas, porque eram armas muito pesadas, armas químicas são pesadas, e muitas delas parece que estouravam e você se queimava em vida, né? Você não via fogo, mas a tua pele ficava queimando. Na apostila de vocês não tem uma foto de uma menininha, mas eu vou estar postando aí no grupo. A foto de uma menininha visivelmente nua, porque a roupa dela foi toda queimada por essa bomba química e a sua pele estava queimando por dentro. E ela gritando desesperada. A imprensa internacional tirou foto dessa menininha e propagou no mundo inteiro. Se os Estados Unidos já estavam perdendo a guerra, essa menininha ferrou de vez com a vida dos Estados Unidos. Porque essa foto gera uma comoção muito grande no mundo, onde os Estados Unidos foi forçado pela ONU e eles falam que apenas assinaram um decreto de cessar-fogo. Perderam a guerra feio. E o Vietnã, ele se une, acaba com o Vietnã do Sul, se torna um Vietnã só comunista. Ou seja, o governo vira um governo só aliado da União Soviética. Coisa bonita. Bem, então, depois dessa bolada nas costas dos Estados Unidos, veio, né, mais recentemente, na década de 70,
a Guerra do Afeganistão. Afeganistão era um lugar onde tem bastante petróleo. Então imagina uma potência com a mão no petróleo. Seria legal, né? Então, obviamente que se falar em petróleo, já está os Estados Unidos atrás. E a União Soviética também, hoje Rússia. E nessa época, a Rússia, aliás, a União Soviética, ela tinha uma ótima influência dentro do Afeganistão. Então, para ela, isso era necessário, porque não somente o Afeganistão tinha acesso ao petróleo, como também era uma região onde praticamente tinha acesso a dois continentes, a Ásia e o Golfo Pérsico, né? Ásia Central, Golfo Pérsico, e por aí vai. Então era ótimo ter uma boa relação com o governo lá, até porque você ia ter acesso a todo o petróleo que existia ali. E aí o Afeganistão estava lá tranquilo e calmo, com os soviéticos. Estados Unidos vai e se mete, derruba a monarquia de lá. E obviamente que os Estados Unidos estavam querendo colocar um nome de uma pessoa que estava ao seu lado, para virar o jogo. Os comunistas estavam lá do lado do cara chamado Babrak Karmal. E aí começa uma guerra civil. Em 1978, depois de vários golpes de Estado. Cara, foi aí que os Estados Unidos, olhando para a União Soviética, que estava em vantagem, colocou o cara lá. E aí os Estados Unidos começam a financiar malucos muçulmanos dentro do território do Afeganistão para derrubar o governo apoiado pela União Soviética. E qual carinha que ele vai treinar para acabar com a União Soviética? Alguém se lembra aí do Osama Bin Laden? Ele já foi aliado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos financiou Osama Bin Laden, treinou Osama Bin Laden, através da CIA, para atacar o governo do Afeganistão juntamente com a União Soviética. O filho se tornando contra o criador. E aí houve-se a guerra do Afeganistão, a guerra civil, onde no final, já na década de 80, esses malucos muçulmanos, conhecido como Al-Qaeda, ela vai expulsar os soviéticos de dentro do Afeganistão. A ONU, ela vai querer que tanto um país quanto o outro se distancie, óbvio que não vai se distanciar, e vai entrar lá governos apoiados pelos Estados Unidos. Só que os governos de lá se tornam governos ditatoriais, governos radicais. Governos radicais. E um desses governos radicais, eles vão proporcionar uma regra de conduta através do islamismo. E a parte mais severa do islamismo, que são os talibãs. Eles vão entrar no poder lá, com o apoio dos Estados Unidos. Obviamente que eles vão começar também a lutar contra os Estados Unidos, e aí vai chegar até a nossa era hoje aqui, onde os Estados Unidos estão tendo problemas com essa parte aí até hoje, principalmente com os talibãs. Beleza? Então, hoje a aula foi sobre guerras de procurações. Obviamente que tem um exercíciozinho para vocês fazerem aí, na página 29. E depois depois da gente falar, discutir sobre isso, a gente vai fazer
esse exercício aí. Hoje só o sistematizar. E para casa o refletir e o desafio. Galera, até a próxima. Fique com Deus. Vamos para a nossa discussão.